Olá, turminha, tudo bom com vocês? Hoje vamos fazer a correção das páginas 23 a 25 do módulo 7. Na questão 1, ele fala, determine a medida dos ângulos externos dos polígonos a seguir. Então, ele pede um triângulo equilátero. Na questão 4, ele me dá um exemplo de um triângulo equilátero, né? Então, a gente vai utilizar como exemplo, tá bom? Um triângulo equilátero, todos os seus ângulos medem 60 graus, porque um triângulo equilátero ele tem os ângulos e os seus lados congruentes, tá bom? Então, no triângulo equilátero, eu tenho aí a soma dos ângulos internos 180 graus e cada ângulo vai dar 60 graus. Então, a soma de um ângulo externo com um ângulo interno tem que dar 180 graus. Então, se eu prolongar esse segmento de reta, eu vou fazer com que o ângulo externo somado com o ângulo interno vai ter que dar 180 graus, tá bom? Então, se o ângulo interno mede 60 graus, qual é o valor do ângulo externo? Vai ser 120. Por quê? 120 mais 60, ele vai me dar um ângulo raso, tá? Um ângulo de 180 graus. Beleza? Então, nesse caso, gente, por ser um triângulo equilátero, então o ângulo interno é 60 graus, logo o ângulo externo é 120 graus para obter 180, tá bom? Então, vou escrever aqui, ó, 120 graus. Na letra B, ele me dá um quadrado, então vou desenhar um quadrado, tentar desenhar um quadrado, né, gente? Porque aqui é muito complicado desenhar um quadrado. Quando eu tenho um quadrado, todos os seus ângulos internos medem 90 graus, tá? Cada ângulo de um quadrado vai medir 90 graus. Então, se eu tenho um ângulo interno medindo 90 graus, eu tenho que somar o ângulo externo, a soma desses dois ângulos tem que dar 180 graus. Então, se eu prolongar o segmento de reta assim, então o ângulo externo vai ser também 90 graus, porque 90 com mais 90 vai dar exatamente 180 graus, tá bom? Então, na letra B, um quadrado. Então, eu vou anotar aqui, vai dar 90 graus. Deixa eu apagar. Na letra C, um triângulo isósceles cujos ângulos internos medem 30, 30 e 120 graus, tá? Então, o que é um triângulo isósceles? Um triângulo isósceles é quando eu tenho os dois lados e dois ângulos congruentes, tá? Então, eu tenho 30 graus de um ângulo e 30 graus do outro ângulo e o terceiro ângulo vai ser 120. Somar 30 com mais 30, 60 com mais 120 dá 180 graus. E o ângulo externo? Lembrando que a soma de um ângulo interno com um ângulo externo tem que dar 180. Então, se eu tenho prolongar aqui o ângulo de 30 graus, então o ângulo externo vai ser 150, porque 30 com mais 150 tem que dar 180. Do outro modo, também o ângulo congruente a esse também vai dar 150. E o terceiro vai dar 120. Quanto que falta para completar 180? 60 graus, tá? Porque 120 com mais 60 vai dar 180. Então, vai dar o resultado 50 graus e 60 graus, respectivamente, tá bom? E na questão 2, ele me fala um quadrado, um quadrilátero com pelo menos um ângulo externo medindo 45 graus. Tá? Então, nesse há diversas possibilidades de respostas. Então, você deve representar um quadrilátero com pelo menos um ângulo interno medindo 135 graus. Na letra B, ele fala um triângulo com dois ângulos externos medindo 130. Então, vou dar um exemplo aí para vocês, tá bom? Então, um ângulo externo medindo 130, eu vou aqui construir um triângulo, tá? Então, para ter um ângulo de 130 graus, um ângulo externo de 130 graus, o ângulo interno tem que ser o suplementar dele. Então, vai ter que dar 50 graus, tá? Por quê? 50 graus com mais 130 vai dar quanto? 180 graus. Então, se eu tenho ângulos 50 graus internos com mais 50 graus, vai dar 100. Para completar 180, aquele terceiro ângulo vai dar 80 graus, tá bom? Então, vai ser um triângulo isósceles aí nesse caso, tá? Então, desenhe direitinho, façam com a régua, tá? E na questão 3, eu vou pular aqui já para a questão 3.
Deixa eu só passar aqui. Vamos para a questão 3. Explique se é possível construir um triângulo com dois ângulos externos maiores do que 90, dois ângulos externos menores do que 90 e dois ângulos externos igual a 90. Eu vou projetar para vocês a justificativa, tá bom? Mas na letra A, sim, é possível. Na letra B, não é possível. E na letra C, também não é possível. Mas pausem o vídeo se for necessário para corrigir a justificativa. Na questão 4, indique se é possível obter um ladrilhamento utilizando apenas polígonos congruentes aos representados em cada item. Vamos lá para a questão A. Na questão A, ele fala triângulo equilátero, tá? Na questão A, é possível sim obter um ladrilhamento, tá bom? É possível. Por que é possível? Vocês observam que um triângulo equilátero, todos os seus lados são congruentes e seus ângulos também são congruentes. Então, na letra A, sim, é possível. Na letra B, o quadrado também, todos os seus ângulos são congruentes, os seus lados também. Então, sim, é possível. Tá bom? Uau! Na página seguinte, na página 24, ele dá continuidade na questão anterior, que é a questão 4, né? Se é possível ou não, tá bom? Então, a gente tem que perceber se é possível obter o ladrilhamento ou não, utilizando apenas três tipos de polígonos regulares, tá bom? Congruentes. O hexágono regular, o quadrado e o triângulo equilátero, tá bom? Para os demais polígonos regulares, o ladrilhamento não é possível, pois a soma dos ângulos com o vértice em comum seria maior que 360 graus. Então, ou seja, haveria sobreposição das peças. Então, através disso, a gente vai continuar com a questão 4 para ver se é possível ou não, tá bom? Então, na questão C, vocês observam que não vai ser possível, justamente pela justificativa que eu dei para vocês, né? Que esse polígono regular, por ser pentágono, não vai ser possível. Na questão D, eu tenho aí um hexágono regular. Então, nesse hexágono regular, vai sim ser possível, como eu informei para vocês na justificativa. E na letra E, um heptágono regular. Na letra E também não vai ser possível obter ladrilhamento. Na questão 5, ele fala, utilizando apenas polígonos regulares com lados congruentes, componha no espaço a seguir um ladrilhamento. Então, essa questão 5 vai ser uma resposta pessoal. Então, utilizem da criatividade e utilizem régua, tá bom? Para realizar essa atividade. Na questão 6, ele fala o seguinte, na questão 6, vou dar alguns exemplos para vocês, pede para construir um triângulo equilátero com um dos vértices do ponto A, um dos lados sendo segmento AB e um dos lados medindo 6 centímetros, tá? Então, vou deixar os exemplos para vocês desenhado, projetado aqui no vídeo. Isso é tudo, pessoal.